Sejam todos muito bem-vindos ao The Foundry da Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar em uma análise super detalhada e entender o esquema de engenharia por trás da transição de aplicativos da Solana para um estado de produção ativo. Na nossa etapa anterior, nós finalizamos a estratégia de monitoramento e aquela checklist essencial de pré-implantação. Então agora é a hora de dar o próximo passo lógico, entender a fundo as diferenças estruturais cruciais entre os ambientes da rede antes de sequer pensar em apertar o botão de lançamento. Nossa rota técnica de hoje vai cobrir 6 pontos. Primeiro, DevNet versus Mainnet. Segundo, o custo das transações. Terceiro, configurando a conexão RPC. Quarto, o fluxo de decisão. Quinto, testes e monitoramento. E, por fim, a prontidão para a produção. Vamos nessa. Seção 1, DevNet versus Mainnet. O famoso sandbox contra o mundo real. Para deixar isso bem visual para vocês, imaginem a DevNet como um simulador de voo ultramoderno. Se der uma turbulência louca ou um erro fatal no código, é só acionar o reset. O combustível ali é de mentira, então a única coisa que realmente se machuca com uma queda é o nosso orgulho de desenvolvedor. Por outro lado, a Mainnet é literalmente o equivalente a pilotar um jato comercial de verdade. As ações lá são irreversíveis, os passageiros são reais e o combustível, que no nosso caso é o token Sol, custa dinheiro do seu bolso. Ou seja, a segurança e a precisão passam a ser inegociáveis. E isso nos leva à regra de ouro da arquitetura blockchain, a permanência do Estado. Na DevNet, nossos erros simplesmente evaporam no ar, a gente apaga e segue a vida. Mas na Mainnet, meus amigos, eles são esculpidos em pedra para sempre. Não existe comando Ctrl+Z para uma transação que já foi confirmada em produção. Seção 2. O custo das transações. Aqui, a gente entra em economia e fidelidade. Dando uma olhada rápida nessa tabela, o contraste fica perfeito. Na DevNet, a gente tem uma sandbox maravilhosa e gratuita, com custos zerados e uma disponibilidade pública que varia bastante. Já na Mainnet, a gente lida com custos financeiros reais e mensuráveis. E tem mais, a gente passa a precisar de contratos de nível de serviço, os famosos SLAs. Basicamente, são aquelas garantias técnicas de que a rede vai estar sempre online e disponível quando a gente precisar. A fidelidade do ambiente muda de é só lógica para é o comportamento financeiro do mundo real. Seção 3. Configurando a conexão RPC, ou conectando o nosso switch de rede. Olha só esse trecho de código. Quando a gente instancia uma conexão programática com a DevNet usando a biblioteca da Solana, usar o nível de confirmação ajustado para Confirmed funciona como um aperto de mão bem rápido. É super ágil, permite respostas de leitura muito mais rápidas e bem menos rigorosas, o que mantém a nossa iteração e os testes voando livres durante aquela fase intensa de desenvolvimento. Agora, quando a gente pula para a Mainnet, a exigência sobe para o nível Finalized. Pensem nisso como um selo de cartório em um contrato que não pode ser alterado. Isso garante que nosso aplicativo nunca, em hipótese alguma, leia dados de transações que possam acabar sendo revertidos no futuro. A gente assegura que os usuários vejam única e exclusivamente o estado final e definitivo da rede. E se a gente criar um script prático para medir o tempo de resposta e a latência das chamadas RPC nessas duas redes? Usando esses comandos de versão e slot, fica escancarado que os endpoints públicos da Mainnet podem limitar agressivamente as nossas requisições se a gente comparar com a DevNet. É literalmente a prova técnica de que aquela infraestrutura gratuita que a gente usa no desenvolvimento simplesmente não aguenta o tráfego pesado de uma aplicação em produção. Seção 4. O fluxo de decisão. Nosso manual operacional do dia a dia. Esse fluxo de decisão é o coração de uma boa operação Web3. Passo 1. Documentem exatamente qual é o nível de fidelidade que a tarefa exige. Passo 2. Escolham um ambiente adequado com base nisso. Passo 3. Coloquem na ponta do lápis e orcem meticulosamente os riscos financeiros dessa implantação. E o passo 4, que é crucial, estabeleçam um plano claríssimo de rollback e alertas antes de rodar qualquer linha de código. Seção 5. Testes e monitoramento. Fidelidade e métricas importam demais. Pessoal, a divisão do trabalho de testes é vital. Enquanto a lógica funcional pura prospera lindamente na DevNet, a gente precisa da Mainnet para capturar o verdadeiro impacto da pressão das taxas de transação, o ordenamento do mempool, que por quem não sabe é basicamente a sala de espera caótica das transações na rede, e o congestionamento real da rede. Logicamente, os nossos limiares de alerta também têm que se adaptar, ficando muito mais rigorosos e sensíveis quando estamos em produção. Mas, e quando a gente precisa fazer testes pesados de verdade, mas não quer torrar a capital real? É aí que entra o herói não tão anônimo.
o fork da mainnet, também conhecido como nosso ambiente de homologação. É um meio-termo perfeito. Ele permite testar rotas super complexas de liquidez em uma cópia exata e localizada do estado atual da rede, sem gastar 1 centavo de sol. E a propósito, vale lembrar que os programas da Forge College exploram a fundo essas simulações nesses ambientes bifurcados. Então fica a dica. Seção 6. Prontidão para a produção. A reta final do nosso projeto. Prestem atenção, porque essa é a checklist definitiva antes do lançamento. Primeiro, ajustar todos os limites de monitoramento para a realidade. Segundo, separar um orçamento sólido para a capacidade de RPC paga, porque, francamente, depender de endpoints públicos em produção é um erro que vai custar caríssimo. Terceiro, executar todas as verificações de conformidade legal necessárias, tipo as normas de KYC e AML. E por último, mas talvez o mais importante, usem flags de ambiente explícitas no código de vocês. Isso evita aquelas implantações acidentais terríveis no ambiente errado. Para encerrar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação flutuando no ar para vocês pensarem. Não adianta absolutamente nada o seu código compilar perfeitamente, se a infraestrutura por trás não estiver preparada para segurar a onda sob pressão. Essa é a linha que separa um projetinho experimental de uma aplicação robusta de nível empresarial. Para continuar desbravando esse tema e dominar a infraestrutura Web3, dê um pulo lá em forge.college. Na nossa próxima análise, nós vamos destrinchar a configuração detalhada de nós RPC dedicados. Até lá, que as implantações de vocês sejam sempre um sucesso.